Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar do conto do Marcos Barcelos, que é uma das histórias mais tristes do Joelma, mas que ele conseguiu transformar não só numa história de terror, mas numa história que dá uma leve aquecidinha no coração, se é que vocês me entendem. É um pouco difícil, mas foi assim que eu me senti. Bom, aqui a gente vai acompanhar a história das 13 almas, que foram 13 pessoas que foram encontradas carbonizadas dentro de um dos elevadores do Joelma. E essas pessoas estavam totalmente irreconhecíveis, elas até hoje não se sabe quem elas são. Inclusive, elas têm uma lápide única dentro do cemitério, onde elas estão enterradas, que fica em São Paulo, que é o cemitério São Pedro. E eles foram todos enterrados lado a lado. E isso aconteceu porque durante o incêndio no Joelma, várias pessoas acharam que seria possível você fugir daquele inferno todo dentro de um elevador, o que é não recomendado pelos bombeiros desde sempre. Porque o calor todo do incêndio, aliado à elétrica do elevador, pode fazer com que entre em curto-circuito e pare de funcionar. E foi o que aconteceu. Então eles estavam dentro daquele elevador como se fosse um forno. E ninguém que entrou ali depois que o elevador parou de funcionar conseguiu sair. E é a história mais triste do Joelma até hoje. Porque, não sei, imaginem vocês tentarem sair daquele sufoco, daquele inferno que tá ao seu redor e acabar, de certa forma, morrendo cozido dentro de um elevador. Mas aqui, o Barcelos ele vai misturar essa história das 13 almas à história de um senhor. É o senhor que conta essa história, o seu Hamilton, que na época que o incêndio aconteceu, ele era um jovem rapaz que levava uma vida muito difícil, porque o pai dele abandonou a mãe e ele quando ele era muito jovem. E a mãe dele nunca se recuperou disso. Então ele teve que dar um jeito de conseguir sustentar a família. E para isso ele virou um faz-tudo. Só que ele não tinha nenhum tipo de empatia por ninguém. Então você só conseguia que ele trabalhasse para você se você pagasse. Até o dia que o seu Enéas ele pediu para ele ajudar a consertar o telhado da casa dele, que estava com risco de desabamento, mas como ele não tinha dinheiro para pagar, o Hamilton simplesmente falou que então não iria fazer. Mas a gente sabe muito bem que tudo dá volta, que o mundo dá volta, e a mãe dele, a mãe do Hamilton, vem a falecer. E ele, no desespero de conseguir fazer um enterro digno para a mãe, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada, ele tenta roubar um caixão de dentro do cemitério, no cemitério São Pedro. E quando ele tá fazendo isso, o Sr. Enéas aparece. E ao contrário do Hamilton, o Sr. Enéas é um homem de um coração imenso e propõe um trabalho pro Hamilton, que o Hamilton agarra com unhas e dentes. O que ele não esperava é que esse trabalho fosse trazer uma grande provação para ele, porque no dia do incêndio, além de outras tragédias, de outras perdas que eles sofreram naquele dia, as 13 almas chegam para eles. E ele tem que fazer todo o trabalho de abrir as covas, de preparar os corpos, de enterrar eles, de uma forma que a imprensa não descobrisse tão rápido aonde essas pessoas estavam, para que essas pessoas tivessem um pouco de paz e um descanso digno. É lógico que não é bem por aí que as coisas acontecem, porque após o enterro dessas pessoas, os funcionários do cemitério começam a ver alguns vultos no cemitério de uma forma não normal, né? Porque afinal de contas, dentro do cemitério espera-se que você veja coisas anormais. Mas não era o que eles estavam acostumados, era um cara muito estranho. E no começo eles realmente achavam que era alguém das 13 almas que estava ali. Mas a gente acaba descobrindo quem é essa pessoa.
e a gente acaba descobrindo a primeira graça, o primeiro milagre que foi proporcionado pelas 13 almas. Sim, milagre. Não sei se vocês sabem, mas até hoje as pessoas vão até o cemitério São Conrado e deixam copos de água em cima da lápide das 13 almas, porque acredita-se que as pessoas que morrem queimadas, a alma nunca apaga, né? O sofrimento é eterno. Então levam-se água para que possa dar uma amenizada nesse sofrimento, e em troca disso é como se os 13 realizassem milagres, né? Você vai lá, pede e a graça é alcançada. E aqui a gente vai ver qual foi a primeira graça alcançada por conta das 13 almas. Gente, eu terminei de ler esse conto. Pode parecer muito estranho, mas em nenhum momento eu consegui sentir medo desse conto, né? Eu, na verdade, fiquei muito chocada com a maneira como o Bonin escreveu. E fiquei mexida, extremamente mexida com tudo que acontece nessa história. E é até difícil falar desse conto sem eu lembrar o que eu senti quando eu tava lendo. Mas é um conto maravilhoso. É um conto que você não vai sentir muito medo, né? É um conto que faz você analisar algumas atitudes na sua vida e é maravilhoso, sério. Muito diferente de tudo que eu já li do Barcelos. E agora vamos lá a mais um trechinho da introdução de Tiago Twain. Lembra-te de quando te disse que um lugar não pode se tornar maldito por si só. Quando aqui despertei, percebi que as folhas das árvores sussurravam e que os galhos retorcidos pareciam entoar dizeres ininteligíveis até para mim. Os nativos, apoiados pelo conhecimento solidificado sobre nada mais que suas imaginações, juravam estarem sobre terreno maldito. Não os julgues, se complacente. Eu mesmo, em minha ainda inexperiência, cheguei a duvidar, mas o solo já havia sido tocado por um mal mais antigo que eu, mais antigo que tudo. Em todo o mundo, muitas pessoas sensíveis foram assombradas em sonhos por um horror mais antigo que o tempo. Assustados, tentaram moldar essa entidade por meio de palavras e por meio de um nome. Enquanto te confidencio isso, fragmentos de sensações dos tempos em que eu ainda sonhava me vêm de súbito. Quão singular é esse sentimento. Gente, então é isso. Até o próximo. E tchau.